Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está acompanhando a gente nas redes sociais do Academia de Gigantes. Um projeto muito bacana que quer levar até você informação de qualidade. Você que quer ser um gigante na vida, um gigante na parte espiritual, um gigante na parte de empreendedorismo. E ao meu lado eu tenho a minha amiga, a jornalista Paula Assar. Tudo bem, Paula? Tudo bom e você, Pedro? Tudo bem também, graças a Deus. E aí vamos nesse projeto, que é um projeto gigante também, com esse gigante do palco, gigante do turismo e jornalista também, Pedro, né? E o nosso primeiro convidado de hoje... Nosso primeiro convidado, a infância desse gigante não foi nada fácil. Mineiro de Ipatinga, ele passou pelo limite emocional que arrasaria a maioria das pessoas. Mas ele renasceu das cinzas e não perdeu tempo. Ele construiu uma empresa do zero e levou a Bolsa dos Valores. E ele logo me deu uma informação quando chegou, que são 21 milhões de empresários no Brasil e só 450 estão na Bolsa de Valores. Para você ter uma ideia do esforço que ele fez e do empreendedorismo que ele tem, né? Estamos falando de Anderson Murilo. Tudo bom, Anderson? Gente, brigadão estar aqui com vocês, Paulo e Pedro. Empreendedor, peraí, só acabar. Empreendedor, palestrante e nas horas vagas... Chefe de cozinha. Ele pilota um fogão. É isso aí. Gente, obrigado por estar aqui com vocês. Parabéns, né, pela iniciativa. Costumo dizer que a gente só tem uma chance na vida, conhecimento. E o que vocês estão fazendo aqui é disseminar conhecimento. Então, quem capturar um pouquinho disso, não tem como dar errado, né? Já está crescendo. É isso aí. Eu queria só que você começasse, Murilo, falando pra gente, você teve uma infância sofrida, com violência, marcada pela doença dos seus pais, que num curto prazo você perdeu pai e mãe, e praticamente ao mesmo tempo, né? O que você pensava do futuro na época? Bom, Paula, nasci em Ipatinga, perdi 2 irmãos, um caminhão atropelou, um ano depois um outro caiu numa fossa e morreu afogado, 5 e 4 anos. Aí fui criado no Rio de Janeiro até os 18 anos de idade. Com 18 anos eu vim para São Paulo, né? Com 24 anos a minha mãe detectou um câncer no seio, né? E ela morreu no dia 1º de setembro de 94, e meu pai, 15 dias depois, morreu de câncer também. Tinham 51 anos de idade os dois, né? Dançarinos de bolero, né? Rei Canif. Eu lembro da minha infância, os dois. Às vezes eles não saíam porque não tinha uma condição financeira, mas tinha uma vitrolinha, né? E na vitrolinha colocava o Rei Canif e ficava ali, né? Dançando. Então, assim, eu sou uma pessoa que passei por assim, muitas dificuldades nesse sentido, mas eu sempre tive uma coisa muito clara comigo, né? A gente nasce, a gente morre, e a gente só tem o tempo e o tempo acaba. E quanto mais rápido a gente entender a importância da gente fechar ciclos, é claro que lá atrás eu não pensava nada disso. Hoje, né, eu estou com 53 anos, né, a gente consegue fazer uma leitura da vida de uma forma melhor, né? Então eu não tenho assim, a menor dúvida que eu valorizei cada momento da minha vida, porque eu também aprendi que a felicidade não é quando eu tiver isso ou quando eu for aquilo, mas a felicidade é o quanto que eu coleciono de bons momentos para contar boas histórias, né? Então, eu acho que essa junção, talvez de uma forma não tão calculada, tão precisa, mas sentindo, né, e vivendo, fez a diferença para que a gente pudesse construir uma cabeça diferente. Anderson, e nesse pacote todo, você tinha tudo para dar errado, né? Vamos combinar que você tinha uma soma de fatores. Sim. Aí para dar errado. Como é que você inverteu essa história toda? Onde que virou essa chavinha na tua vida aí? Bom, Pedro, assim, quando eu começo a entrar na vida profissional, né, desde criança eu sempre busquei resolver meus problemas. Então não tinha dinheiro, vamos vender picolé, vamos vender queijo, vamos vender qualquer coisa. Depois eu fui para o Mac, primeiro dia no Mac, limpando a privada do McDonald's. E aí um insight que é importante para essa turma, tá? Primeiro, seja agradecido pela oportunidade. E 2, faça o seu melhor naquele momento. Então, se você é uma pessoa agradecida à vida e você faz o seu melhor naquele momento, você já começa a criar um mindset muito diferente, tá? E aí o que acontece? Fui para o Banco Real, escriturar e caixa no Banco Real. Aí teve um episódio bacana nesse momento de decisão, outro insight. Eu queria muito fazer uma faculdade, porque eu entendi que se eu não fizesse uma faculdade, dificilmente eu conseguiria dar um próximo passo, né? Porque minha mente precisava expandir. E eu não tinha grana, eu era caixa do banco. E aí o que eu fiz? A minha família é do sul de Minas.
Eu ia para Minas para visitar meus pais a cada 15 dias. Eu ia nos sítios e começava a comprar queijo. Eu comprei 2 isoporos, botei, né, enchia de queijo, e a cada 15 dias eu vinha para São Paulo, vendia no banco, para o pessoal que trabalhava do banco, e nas kitnets, porque eu morava numa kitnet na Rua da Glória, na Liberdade. E eu batia de porta em porta para vender queijo. Durante 2 anos, eu paguei minha faculdade vendendo queijo. E aí, qual que é o ponto de reflexão aqui que eu acho que é importante? O preço que você quer pagar. Por quê? Se eu faço esse sacrifício nos primeiros anos da minha vida, eu tenho certeza absoluta que eu tenho muito mais chance de dar certo e muito mais chance de colher frutos lá na frente, do que se eu não fizer esse sacrifício agora e ter que ter uma vida muito mais difícil, uma vida muito mais limitada, com muito mais restrição. Então, isso tudo faz muita diferença quando você vai fazendo as escolhas. Mas de verdade, Pedro, tudo isso não foi feito de forma... foi feito muito mais intuitivo. Tá? Não existia até porque eu venho de uma família muito simples. Né? Então, na minha família, a gente não discutia economia, não discutia empreendedorismo, não discutia carreira, não discutia planejamento financeiro. Eu sou um moleque de periferia do Rio de Janeiro, que estudou a vida inteira em escola pública, só ia para jogar bola e comer merenda. Nada diferente disso. Média 5, 6, repeti a 7ª série. Né? Mas meu pai sempre me falou uma coisa que foi muito importante. Talvez você não seja o aluno que vai estudar mais, mas seja esperto para colocar em prática aquilo que você vai estudar. Tá? Você não é tão estudioso, mas vai lá e coloca em prática. Então, essas escolhas intuitivas que eu fui fazendo ao longo da minha vida foi fazendo com que eu desse um próximo passo. E é claro que os passos que foram dados para frente já foram baseados em cima de conhecimento que eu fui adquirindo. Né? Então, é um pouco disso, sabe? É muito mais intuitivo mesmo. Você fez faculdade do quê? Publicidade e propaganda, em Mogi das Cruzes. Eu pegava o trem todos os dias, lá no Brás, que era o trem dos estudantes. Então eu era caixa do Banco Real, aí eu tinha que muito rapidinho conseguir bater o caixa daquela época, não tinha nada online. Era aquela turma na fila do caixa, e aí vinha aqueles boys com aquele mundaréu de cheque para autenticar, desespero total. Mas no final dava certo. Se eu não pegasse o trem dos estudantes, que era um trem que saía 6 e 8, eu tinha que pegar um trem que ia parando em todas as estações. Então era tudo ali muito na tensão, porque se desse uma diferença no caixa, eu perdia o trem. Então até na hora de fechar o caixa no banco, tinha que ser preciso. Né? Então, e aí por aí você vai trabalhando. O Anderson, muita gente fala hoje que mas ali era outra época, ele conseguiu isso, mas eram outras épocas, agora não é mais assim. O que você fala disso? Eu gosto de falar de uma palavra chamada lucidez. Hoje o que norteia a minha vida? Basicamente, lucidez, autoconhecimento e atitude. São 3 coisas que eu carrego para tudo. Para cuidar da minha saúde espiritual, minha saúde física, minha saúde mental, meu planejamento financeiro, meus negócios. E aí o que eu falo para você? Faz um exercício muito simples da atitude que você toma hoje na sua vida e do resultado que você vai ter ali na frente em cima dessa atitude que você está tomando aqui. Então, ninguém precisa trazer uma fórmula mirabolante para falar sobre a vida. A vida é muito clara, a vida é feita de escolhas, né? E essas escolhas você consegue entender o resultado ali na frente. Então eu acho que quando você tem essa lucidez, eu acho que isso facilita e muito para que você tenha uma vida mais, sabe, uma vida mais próspera. Né? Como que você construiu sua primeira empresa, né? E quando que você decidiu, cara, que você falou assim, não, eu vou ser o meu patrão, não vou mais ser funcionário de ninguém? Legal. Pedro, eu fui trabalhar na Sul América, na área de planos de saúde, e na Sul América, quem vendia o plano de saúde da Sul América eram corretores de seguros, que eram intermediários. E os RHs das empresas tinham muitas dores, porque ela colocava o plano de saúde, mas tinha muito problema de reajuste de preço. E por que acontecia? Porque as pessoas ficavam mais doentes. E não adiantava ficar mudando o plano de saúde. Você tinha que focar o RH numa gestão mais de qualidade de vida. Então, como é que eu olho mais para dentro do problema? Como é que eu desenvolvo ações preventivas mesmo? Que o saudável continue saudável, o não saudável mude o estilo de vida e venha a ser saudável. O crônico, que é o diabético, hipertenso, controle a patologia. E aí, o que aconteceu ali? Os RHs começavam a falar isso. Olha, preciso de ajuda, preciso de ajuda, preciso de ajuda. E isso é um outro insight importante. Você ter a percepção que a todo momento alguém está falando que tem uma dor. E não importa qual é o segmento. Seja uma dor de atendimento, seja uma dor do produto, seja uma dor da experiência. Tem várias dores. Então, se você tiver um pouquinho de
assim, sabe? De insight, né? Esse é de falar assim, pô, peraí, tá toda hora falando isso para mim. E eu, naquela época, né, foi em 94, né, que eu montei a minha empresa chamada Base Brasil, junto com meu irmão, Alisson, beijão. E ali, o que que acontece? Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Vou comer pão com mortadela todo dia e vou investir numa empresa que vai ajudar a resolver esse problema. E vamos embora. E montei essa empresa na kitnet com R$1.000 de capital, na Rua da Glória. O ano que eu estava enterrando a minha mãe, né? 15 dias depois enterrando o meu pai, tendo que terminar uma faculdade em Mogi, tendo que pegar o trem todo dia, um irmão de 18 que ainda não trabalhava. E aí o empreendedorismo salvou minha vida. Porque eu não tinha tempo de pensar em coisas ruins. E óbvio que meus pais, da onde eles estão, eu tenho uma proteção muito grande. Eu tenho uma coisa muito forte com meus pais, uma ligação muito forte. E a cozinha, depois eu conto um pedaço aí, o quanto que a cozinha é importante na história da minha mãe, da minha avó, que elas vão comigo para a cozinha, só para você saber. Então, ali quando eu fui montar essa empresa, eu montei basicamente porque toda hora ali estava falando que tinha essa dor. Né? E aí eu montei uma corretora de seguros chamada Base Brasil, especializada em ajudar os RHs a resolver o problema de gestão de saúde dentro das empresas. Ou seja, ajudar a fazer com que o colaborador percebesse o benefício como um benefício e ajudar o financeiro da empresa a trabalhar o budget que ele tinha em cima dessa despesa. E aí, com isso, eu me tornei uma corretora diferente de mercado, porque a maioria dos corretores só intermediavam. Porque eles não tinham o conhecimento técnico que eu tinha. Eu estava no momento da expansão da Sul América. Eu estava treinando mais de 100 mil corretores para vender o plano de saúde da Sul América. Então eu conhecia por dentro como é que funcionava uma operadora. Então eu sabia negociar o reajuste, tinha relacionamento com o mercado e sabia capturar essas dores, né? Então, isso também é importante. Não necessariamente é uma regra você ter um conhecimento sobre aquele assunto para montar um negócio, mas é um grande facilitador. Porque no final a gente transfere conhecimento. Eu gosto muito dessa palavra, né? Principalmente pensar na curadoria das coisas. Né? Então, se você já tem esse conhecimento, entende as dores, cara, aí não tem como dar errado. E aí sim eu montei a Base Brasil, junto com meu irmão, nessa kitnet com R$1.000 de capital. E aí de lá para frente eu vou respondendo o que vocês quiserem. O Anderson, o quanto o emocional e espiritual comanda a vida do empreendedor? Putz, excelente pergunta. Volto a dizer aqui, tudo que eu fui fazendo foi muito intuitivo, tá? Mas hoje eu tenho essa leitura muito clara. E isso já não existe hoje você ter acesso às melhores práticas de mercado, não importa de onde vêm essas práticas de mercado, para você implementar na sua empresa, se você não buscar, como ser humano, trabalhar uma alta performance. Porque as duas coisas precisam vir juntas. Né? E quando eu falo alta performance, eu estou falando o quê? Capacidade de tomar decisões. E aí, para isso, quando você olha a parte da espiritualidade, ela faz toda a diferença. E quando eu falo em espiritualidade, eu estou falando ser do bem e fazer o bem. Para mim, o que importa é a atitude, sabe? Eu sou católico, mas eu não discuto religião com ninguém. Eu acho que a grande sacada de trabalhar uma espiritualidade é você todo dia acordar e falar assim, como eu melhoro como ser humano com os meus defeitos? Porque a gente não é uma máquina perfeita, mas como que eu vou trabalhando isso ao longo do tempo? E depois, o quanto que eu coloco na prática isso. E quando eu falo em prática, é o quê? É desde a hora que você acorda, com a sua família, com as pessoas que trabalham dentro da sua casa, é com o lixeiro que passa na frente da sua casa, aí você vai para dentro da sua empresa, com os colaboradores, com os seus clientes, com os seus fornecedores. Então, é você jogar essa energia da espiritualidade de um jeito muito positivo e muito bom. Né? Então, acho que esse é o primeiro pilar. Por quê? Um negócio também, para ser bem sucedido, e eu acredito muito numa coisa que é energia. Né? Acreditem ou não acreditem, eu não estou aqui para discutir isso, mas eu acredito. E essa energia é uma troca daquilo que eu dou. Então, se eu dou uma energia muito positiva e muito boa, eu sei que meus colaboradores vão me entregar muito mais, a empresa vai estar num clima bacana, tudo funciona muito bem. Então, acho que quem empreende, né, deveria olhar isso, e até porque isso também faz parte da vida. Né? Cada um acredita no que quiser, mas eu acredito muito nisso. E depois a parte da saúde física e mental. E o que eu gosto de fazer? Como eu não sou uma pessoa que fico estudando absurdamente tudo que acontece de ponta no mundo, o que eu estudo hoje é que eu consigo colocar em prática. Então, assim, eu preciso tomar uma decisão de tal assunto que eu não domino. Eu vou lá, eu vou estudar para colocar em prática. Eu não vou ficar estudando 1 milhão de coisas, que eu vou adquirir muito conhecimento, mas pouco eu estou colocando de forma efetiva para um próximo passo. Então, por exemplo, saúde, que é um outro ponto importante,
Por quê? Para você tomar decisão, você tem que ser estratégico. Porque um empreendedor, ele tem 3 partes que são muito importantes. Você tem a parte que você é operacional, você tem a parte que você é executivo e você tem a parte que você é estratégico. Né? São 3 coisas muito claras na jornada. Claro que no começo você é tudo. Né? Mas você tem que ir para um segundo momento, que é o quê? Você começar a trazer gente, você delegar, você começar a potencializar pessoas para entregar mais resultado. E você tem que ser estratégico, por quê? Porque você está levando essa empresa para algum lugar. E para onde essa empresa vai? Você é o comandante dessa empresa. Então, as decisões que você toma são muito importantes. Então, para a tomada de decisão, a saúde física é muito importante. Por quê? Você chega bem, você chega com disposição, você chega com vontade. E aí, olhar saúde física e mental. Então, saúde física, faz o básico. E no meu caso, o que eu faço? Eu tenho minha endócrino, que eu passo com ela a cada 6 meses, faço minha bateria de exames. Aí lá atrás eu procurei uma nutricionista para melhorar o meu processo de alimentação, 80-20, então 80% do meu tempo mais saudável, 20% a gente dá aquela fugidinha, né? E exercício, eu me exercito todo dia. Então todo dia eu acordo, já é sagrado, eu começo meu dia me exercitando, não abro mão disso, e aí eu vou para minha empresa. E isso para mim faz toda a diferença, porque enquanto eu estou ali me exercitando, por mais que você fale assim, eu não estou trabalhando, mas ali você está oxigenando, né? E ali você tem as ideias, você precisa tomar uma decisão, você já chega mais preparado. Então, a importância da espiritualidade, a importância da saúde física e da saúde mental. Então, saúde mental, o que eu fiz, basicamente? Hoje eu convivo com pessoas que me trazem coisas boas. Tá? Então, assim, parentes e amigos, o que eu puder ajudar financeiramente, o que eu puder ajudar diante de um problema, seja ele qual for, eu sempre vou estar ali, porque a gente não pode abrir mão das pessoas que foram a nossa história e que são a nossa história de vida. Nosso entorno, né? Exatamente. Mas a caminhada, de alguma forma, eu posso escolher. Então hoje eu convivo com pessoas que assim, cara, eu não quero que fique falando mal da vida do outro, que fique querendo prejudicar o outro, que fique fazendo coisa... Na minha casa é um lar sagrado. Até um beijo para minha esposa, Juliana, meus filhos, tem 4 filhos, uma calopsita e um cachorro. Mas no final, essa questão da espiritualidade, da saúde mental também, é tudo questão de escolha. É o que a gente chama de inteligência emocional também, né? Para lidar com as pessoas, né? Que é uma coisa cada vez mais rara, né? Que aí eu acho que envolve tudo, né? Sabe por quê? Porque quem empreende e precisa tomar boas decisões, você precisa, quase que chegar meio que zerado na sua empresa de todas essas outras situações. Por quê? Porque você começa ali... Então você não toma a decisão baseada em cima da faca do pescoço, sabe? Eu tô tão chateado com tanta coisa, com tanto problema, Então você tem que começar a entender como esvaziar isso e facilitar o processo. Então essa parte emocional faz toda a diferença. Você abriu sua empresa há 30 anos atrás, essa 94. Foi 94. São 30 anos. Você já é novo hoje. Há 30 anos atrás você era... cabelo, Pedro. Você era muito mais novo. Sem dúvida, saindo da faculdade, cheio de insegurança, cheio de medo, mas que percebeu um vácuo aí de mercado, talvez, uma oportunidade. Cara, mesmo com medo, porque estava sem grana, estava sem nada, com R$1.000 para abrir dentro da kitnet, você se jogou e falou, pode ser minha libertação, é isso? Pedro, empreender é bom demais. Né? Na verdade, a minha história, porque assim, hoje eu sou sócio e CEO de uma outra empresa, né, chamada Hub 5.0 Group, mas a minha primeira empresa chamava Base Brasil, que era uma corretora especializada em planos de saúde. Eu fiquei com ela durante 15 anos, e aí veio um fundo de investimento chamado Gulf, queria montar a maior corretora do Brasil, chamado Brasil Insurance, e convidou a gente para montar essa empresa, né? E aí em 2015 a gente fez o IPO da empresa, mas isso aí depois a gente entra nesse ponto. Respondendo a tua pergunta, assim, isso é uma dica importante que eu dou também para as pessoas, né? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, que empreender, tudo bem se a pessoa quer ter uma empresa mais ou menos, quer ter a empresa como emprego e não como uma empresa. Eu acho que não cabe a mim aqui julgar as pessoas. O que cabe a mim aqui é me conectar com pessoas que querem prosperar suas empresas, que querem criar valor futuro para suas empresas. Então acho que esse é o meu papel aqui de trocar essas linhas de pensamento, né? Então a primeira coisa, Pedro, assim, eu precisava sobreviver e pagar a conta no final do mês. Eu não criei a minha empresa com baita business plan, eu nem sabia que era isso. Plano de negócio, né? Cara, vamos botar comida para dentro. Preciso pagar o aluguel da kitnet, preciso comer, preciso comprar.
Essa é a primeira coisa, sobrevivência. Mas aí, o que eu fiz? Aí, sempre os conselhos do meu pai, né? Cara, faz o que é importante fazer. Bom, eu nunca fui empresário. O que eu fiz? Comecei a contactar alguns caras grandes do mercado. E de verdade, os empresários são muito solistas, se a causa for nobre. E aí eu fui lá para conversar com alguns caras e falei assim, cara, eu quero montar um plano de saúde, eu quero montar uma corretora, assim, uma empresa e tal. Mas eu nunca fui empresário. A minha ideia é essa. Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Né? Como é que eu começo a fazer da forma correta? E aí, essa palavrinha valor futuro vem lá de trás. Alguém me falou isso. Não foi minha família e não foi meus amigos. Foram pessoas que já tinham consolidado negócios. Então, isso é muito importante. Com quem você se aconselha na hora que você vai montar uma empresa? Não adianta você pegar conselho com amigo ou com parente. Você tem que entender pessoas que já construíram histórias. Eu acho que isso é fundamental, porque erra menos. Porque, de verdade, empreender é aquela pessoa que pega lá o fundo de garantia, pega a vida dele inteira e coloca ali. Agora, dentro disso, né, Anderson, desculpa te cortando, o brasileiro é muito imediatista nesse sentido, né? Porque ele foi dispensado, está desempregado, aí ele acha, bom, vou empreender porque aí eu vou ser o meu próprio patrão. Só que ele já quer sair ganhando logo nos primeiros meses. Fala sobre isso, qual é o erro disso? O que significa isso para uma empresa? Uma pessoa que está montando uma empresa já querendo comprar carro no mês seguinte com o lucro dele? Bom, Paula, quanto antes a gente sacar que a gente pode viver até os 85 anos de idade, acho que isso é um ponto importante, tá? Claro que é Deus, não depende da gente, enfim, a dia e hora de todo mundo, né? Não compete só a gente, né? Mas se a gente fizer uma continha de matemática básica, eu acho que a gente tem que fazer a coisa simples. O que é a continha de matemática básica? É o seguinte, e isso eu levo para minha vida, né? Que é o 10-50, né? Vamos lá, eu tô com 20 anos de idade. Tô com 20 anos de idade. E tive a oportunidade de empreender. O que eu tenho que pensar? O que vai valer mais a pena na minha vida? 10 anos ou 50 anos? O que vai valer mais a pena na minha vida? Eu usufruir desse tempo. Então o que acontece? Se eu já saco isso rápido, dos 20 aos 30 anos de idade, todo o dinheiro que eu vou ganhar na minha empresa, eu vou reinvestir em duas coisas que são cruciais: conhecimento e na empresa. Não dá para não investir nessas duas coisas. Então, eu sou aquele cara que saiu do subúrbio do Rio, lá do bairro do Jacaré, né? Assim, pô, cara, minha condição de vida era muito simples. Nunca estudei escola pública, nunca estudei escola particular, sempre escola pública. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que sacar coisas. Então, se eu pego os 10 primeiros anos e não tenho vaidade, isso é muito importante. Porque a gente tem essa coisa de achar que eu tenho que ter primeiro status para ganhar respeito. Primeiro eu construo história, e aí sim eu ganho respeito. Não é se você está rodeado de pessoas que medem você pelo que você tem e não pelo que você está construindo, você está errado. Você não tem que estar cercado dessas pessoas. Então, quando você já toma uma decisão de falar assim, 10 anos, e quando eu falo investir na empresa, eu estou falando exatamente em quê? Investir em pessoas, investir em processo, tecnologia, posicionamento de marca, estrutura de venda, muito marketing, tem que investir. Então não dá para você comprar carro nesse período. Porque carro, gente, é um meio de transporte, não é patrimônio. Carro é para te levar em algum lugar. E muitas vezes a gente compra porque eu tenho que chegar na casa lá da minha sogra com um carro. Por quê? Porque as pessoas vão ter que me respeitar por isso. Aí o que acontece? Então, como hoje o Brasil, 95% dos empresários sofrem muito. Quando eu falo sofrer, é sofrer. Sofrer para pagar a conta ali no final do mês, né? E 62% fecham as portas. Então, o que acontece aqui nessa história? Então, se eu pegar esses 10 primeiros anos e combinar comigo, que nem no meu caso, eu ia namorar as meninas, eu virava para essa filha, o negócio é o seguinte, você vai namorar comigo a pé, você vai namorar comigo de ônibus e de metrô. Eu não vou comprar carro e não vou te buscar de carro na porta da sua casa. E assim vai ser, porque eu primeiro tenho que fazer uma história como empreendedor forte. E aí quando eu cheguei aos 30 anos de idade, a minha empresa já tinha 50 colaboradores, eu já tinha uma estrutura bacana na Paulista, né? E aí sim, eu comecei a comprar, mas ainda muito timidamente, sabe? Porque eu era o cara que menos ganhava na minha empresa. Quem mais ganhava, eu tinha pessoas que ganhavam mais dinheiro, porque no final do dia, são essas pessoas que vão fazer essa empresa criar valor futuro, né? E aí dos 30 até mais ou menos uns 38,
Eu fiz uma empresa de 250 colaboradores. A empresa já estava bem posicionada no mercado. Qual era a empresa? Base Brasil. Era a Base Brasil. Base Brasil. A empresa já era referência de mercado nesse segmento de corretora de planos de saúde. Eu com meu irmão 6 anos de diferença a menos, né? A gente construiu uma história assim bem legal. E aí esse fundo de investimento veio conversar com a gente, né? E falou, cara, a gente vai montar a maior corretora do Brasil e vai abrir capital na Bolsa de Valores. Eu falei, mas como assim? Até outro dia eu estava lá limpando a privada do McDonald's e vou listar uma empresa na Bolsa de Valores 15 anos depois, né? Aí o que eu fiz? Aí eu fiquei 1 ano estudando sobre esse mercado, porque pô, eu não sabia o que era IPO, não sabia nada, assim, de verdade, nada. Explica para as pessoas o que é IPO depois. Basicamente assim, é quando você pega a sua empresa e vai colocar a sua empresa na Bolsa de Valores, vai fazer uma oferta pública de ações, né? Então o que é isso no final do dia? Eu era dono sozinho da minha empresa, eu com meu irmão. Então a gente pegava lá, olhava a receita, a despesa, olhava o lucro, né? Distribui quanto, investe quanto, simples assim, essa é a tomada de decisão. Quando você vai colocar sua empresa na Bolsa de Valores, essa empresa já não é mais sua, é do mercado, né? Então o que você faz? Você tem ações da sua empresa. E aí você vende e compra a qualquer momento. Mas como é que foi essa história? Então assim, como assim eu não vou ser mais dono da minha empresa? Né? Que esse é um outro patamar, porque isso é o máximo que você consegue construção de valor futuro de uma empresa. Né? Por quê? Porque é você pegar quanto vai valer a sua empresa, quando você vai para um processo como esse. Ele vai para um outro patamar de valor, muito diferente. Então, primeiro, a gente teve que fazer, a gente chama de pitch. O que é o pitch? Então você vai falar com fundos de investimento. Então a gente foi falar com fundos de investimento em Singapura, vários lugares. E aí você tem que explicar para o cara, amigão, você tem quanto aí de dinheiro sobre a sua gestão de ativo? Sei lá, trilhões. Pega um pouquinho disso, vai lá para o Brasil e põe dinheiro nessa empresa. Então você tem que fazer um pitch para mostrar para o cara. Se vender. Convencer as pessoas. E assim, são pitches de 10 minutos, coisa rápida. E ali o cara vai falar, pô, legal, a tese é boa, faz sentido, vou comprar papéis, vou comprar as ações da sua empresa. Que seria mais ou menos o que as startups fazem com os investidores. Com os investidores. E aí com isso, né, aí quando foi em 2010, em março de 2010, a Petrobras ia ter uma janela boa, e aí foi uma época muito de IPOs, né? Teve muitos IPOs ali acontecendo ali para frente, né? E aí em 2010, aí a gente fez o IPO, e a empresa foi listada na Bolsa de Valores, né? A empresa chegou a ter 1.500 colaboradores, foi para outro patamar. Aí a gente monta um conselho de administração para tomada de decisão, cria a holding, contrata os melhores caras de mercado, CEOs e por aí vai, e ali toca a empresa, né? Mas o que isso é importante dar como recado para as pessoas? Você precisa montar uma empresa para ir para a Bolsa de Valores, mas você tem que montar essa empresa ou para ela perpetuar, isso é muito importante, porque assim, ninguém é eterno. Você construiu uma história boa, legal, faleceu, e aí? A quantidade de empresas que quebram, que dão problema e dá pau para tudo quanto é lado. Segundo o Sebrae, 80% das micros e pequenas empresas, no primeiro ano elas quebram. 80%, cada 10, 8. É muita coisa. Muita coisa. E em 5 anos, 60%. Quer dizer, de 80, as que sobraram passou na peneira e depois ainda tem mais uma outra retirada, né? Não, é cruel, porque assim, o mato é muito alto para cortar, sabe? Porque quando você empreende, você tem que pensar assim, qual é a melhor estratégia de produto ou serviço? Qual é o melhor modelo societário? Qual é a melhor estratégia de marketing? Qual é a melhor estratégia de gestão financeira? O cara tem que ser bom em tudo. E o cara que monta uma empresa, ele não tem um know-how para ser bom em tudo. Né? E aonde que ele dá tiro, aonde ele dá foco, e aonde ele... Então assim, é cruel porque a gente não aprende com a nossa família, a gente não aprende com a escola, a gente não tem uma base para pelo menos falar o seguinte, cara, começa pelo caminho, começa fazendo isso, né? Mas Anderson, ninguém abre uma empresa para quebrar. Claro. O cara, às vezes, ele investe todo o dinheiro da vida dele num sonho, numa coisa de ter um negócio próprio. Qual que você acha que é o principal erro desses empresários, por exemplo, que quebram depois de 1 ano? 80% quebra das micro e pequenas. E depois de 5 anos, 60% das que sobram também quebram. Então, quer dizer, sobra 8% de tudo isso. Né? Qual que você acha que é o principal erro, o principal equívoco do empresário, da pessoa que pega todo aquele dinheiro que ele ganhou suado, ou o dinheiro que ele não tinha, investiu até um dinheiro que ele não tinha, e não deu? Pedro, eu vou falar pela minha história de vida, tá? Eu não vou entrar aqui em teses de empreendedorismo. Eu vou falar a visão Anderson, história de vida. Eu acho que um ponto crucial aqui, para mim, se chama ambição.
Isso, para mim, faz toda a diferença. Por quê? Porque por mais que você, às vezes, não tenha acessado as melhores práticas para montar um negócio, quando você é um cara ambicioso, que você quer fazer um negócio dar certo, cara, você vai fazer esse negócio dar certo. Eu tenho para mim, na minha vida, que a coisa que deu certo para mim foi quando eu falei assim, isso não pode dar errado de jeito nenhum, cara. Eu não existe, não é que tem que dar certo, não existe a possibilidade de dar errado, não pode. Não existe plano B, né? É isso. Não existe plano B, é plano A. Você é ambicioso porque você vai fazer aquele... Quando eu falo ser ambicioso, eu tô falando assim, de construir uma empresa bacana, legal, ganhar dinheiro, realizar sonhos e tá tudo certo. Então, quando você tem esse processo da ambição como algo muito forte na tua vida, que você não quer... Você não quer ficar ali naquela zona de conforto ruim, mas você quer fazer algo muito maior. Acho que isso é um primeiro ponto que faz muita diferença para quem empreende, tá? E aí, naturalmente, é o cara ter essa cabeça de investir na empresa. Esse é o segundo ponto importante. Sacrifício. Botar a barriga no balcão. Não adianta o cara achar que ser empresário é glamour. Empresário não é glamour. O empresário não é estar em Alphaville, numa mansão, postando uma Ferrari. Claro que ao longo do tempo, se você conquistou isso, é um sonho, é um desejo, cara, vai lá e compra e gasta com o que você quiser, porque isso é um mérito teu, não se discute. Mas até chegar nessa caminhada, até chegar nesse ponto, a caminhada ela é muito grande. Então, se o cara tem ambição, se o cara está disposto a fazer sacrifício, né? Sacrifício financeiro, é isso que eu falei atrás, sacrifício financeiro. E o cara realmente quer investir nas melhores práticas dentro da empresa. Você quer um ponto que eu acho que vale a pena ressaltar aqui? Muitas vezes, quando empreende, as pessoas... Às vezes o cara tem um carro lá de 100 mil. Isso você vê a diferença de quem quer realmente empreender e fazer dar certo e quem não acredita no negócio. Está ali só porque precisa pagar as contas no final do mês. O cara tem um carro de 100 mil. E às vezes ele poderia meter aqueles 100 mil na empresa dele. Ele poderia contratar mais gente, expandir vendas, estratégia de marketing. E aí você vira para ele e fala assim, vamos pegar os 100 mil e vamos dar um próximo passo aqui na empresa investindo, só que para isso precisa vender teu carro de 100 mil. Não quer dispor, né? Então, são decisões... Isso aqui é um jogo, gente. A gente não pode... se a gente entrou no jogo de ser empreendedor, de construir uma empresa, a gente precisa aprender a fazer a coisa certa. Agora, tem um outro ponto. O austríaco Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, ele costumava falar que, abre aspas, continuar fazendo a mesma coisa é mais arriscado que fazer mudanças. Quando é que o empresário tem que ter o time de que não pode perder aquela inovação? Ele tem que pensar em inovar. Ele não pode perder aquele time, senão ele vai perder alguma coisa e o trem vai passar na empresa e ele não vai estar nele. Bom, primeiro que assim, né? O mercado de inovação ele é muito rápido, né? A gente tem grandes empresas que ficaram para trás, né? Foi. Kodak, Xerox. Não é que é rápido, é muito rápido. Empresas com cada gente vez mais, né? capacitada. Né? A gente até um tempo atrás, a gente falava de mudanças a cada ano. Há muitos anos atrás, Revolução Industrial, Revolução Tecnológica, né? Mas hoje em dia, com inteligência artificial, com tudo que está vindo aí pela frente, o processo ele é extremamente rápido. Extremamente agressivo, né? Você que veio da parte de financeiro, você sabe disso, né? Ele é muito agressivo. Os planejamentos financeiros hoje são... Assim, de verdade, a minha visão sobre esse ponto, tá? Eu acho que primeiro, no primeiro ano de um negócio, você pode realmente ter uma cabeça mais empreendedora, no sentido de ir lá e fazer de qualquer jeito, do jeito que dá para fazer, do jeito que dá para sobreviver. Mas o quanto antes você já ter a visão clara do mercado que você está atuando... porque isso também é um ponto importante, tá? As pessoas pouco param para estudar o seu mercado. Esse é um problema sério. E mal sabem precificar, né? Mal sabe. Então, hoje, o que acontece? O cara... eu sou empreendedor. Legal, tive uma ideia boa, tenho uma grana bacaninha, vou montar ali um espaço legal, vou chamar um arquiteto para fazer um negócio bacana, tal, abro a porta e o cliente não entra. O cliente começa a entrar e daqui a um tempo o cliente deixa de entrar. Quanto do tempo desse cara ele está participando de congressos, eventos, simpósios? Quanto do tempo desse cara está falando com fornecedores, está falando com o mercado, está falando com concorrente? Quanto tempo ele se dedica?
O empresário, muitas vezes, ele é aquele cara que está lá no ar-condicionado da sala dele, apertando o botão e fazendo tudo da cabeça dele. Então aqui, qual que é o ponto aqui, para responder isso de uma forma bem objetiva? Você tem que estar muito plugado com o mercado que você atua. Porque a partir do momento que você está plugado com o mercado que você atua, você vai ver de forma muito rápida para onde esse mercado está indo, quais são as inovações que estão acontecendo, e vai entender o seguinte, qual é a carona que você pega com isso. Né? E às vezes você tem que pivotar o teu negócio, faz parte, não necessariamente você começa de um jeito e vai terminar do mesmo jeito, né? Agora, o que não pode é você ficar esperando as coisas acontecerem e você não está vivendo o burburinho das coisas. Então, eu sempre, quando eu tive empresa, 5% do meu tempo sempre foi focado em quê? Escutar. Porque eu não sou um gênio do empreendedorismo. Creio. Não, cara, eu só escuto. Vou lá e executo. Observa. Escuto. O objetivo de toda empresa é vender ou um produto ou um serviço, seja o que for, né? Uhum. Quais são suas dicas para isso? Bom, primeira dica, volto aqui ao ponto da ambição. Se você não tem ambição, você não dá o próximo passo. Isso aí para mim, é crucial. Segundo, quem monta o negócio, ele tem que ser o principal vendedor da empresa dele. E não importa em que tamanho a sua empresa está. Não importa se você é uma empresa pequena, média, grande. Você tem que ser o principal vendedor. Por quê? Porque a partir do momento... Porque a venda, no final do dia, é o quanto que... Assim, eu nunca gostei de me considerar um balcão de vendas, tá? Porque isso também entra com a minha primeira base, que é a espiritualidade. Por alguma razão, Deus escolheu e falou assim, cara, isso aqui vai ser tua vida, vai ser sua missão. Então você vai ter causa, você vai ter propósito e você vai ajudar a resolver problema. Então, assim, isso foi o que, de alguma forma, eu fui capturando, né? Mas quanto mais você faz esse processo de forma legítima, quanto mais você usa o teu conhecimento, a sua curadoria para melhorar a vida de alguém, e não importa qual tipo de segmento que você vai exercer, naturalmente isso vai acontecer de uma forma muito forte. E aí, com isso, você ser o primeiro vendedor. Todo mundo dentro da sua empresa precisa vender e está contagiado com a causa que aquela empresa está efetivamente resolvendo as dores do mercado. E não ter dó de gastar dinheiro com as melhores estratégias comerciais e de marketing. Que era uma pergunta minha. Quais as melhores hoje estratégias de marketing e comunicação? Bom, primeiro que assim, a gente também não pode achar que só o online resolve a vida. Né? A gente tem o offline e tem o online, de forma muito simples. Né? Vou dar um exemplo aqui. Eu morei um tempo ali na Vila Clementino. E aí eu fui no Hortifruti e tinha um açougue lá. Aí eu cheguei lá, o cara virou para mim, Anderson, você está vindo pela primeira vez? Eu falei, primeira vez, tá. O que você veio comprar? Não, eu queria comprar um contrafilé. Eu falei, contrafilé? Quantas pessoas são na sua casa? Eu falei, mas que cara, perguntando muito sobre a minha vida, né? Aí eu falei, não, sou eu, minha esposa. Aí ele falou, vocês vão comer tudo de uma vez? Eu falei, agora já tá... Né? Tá exagerando. Aí no final do dia é o seguinte, aí eu falei, não, cara, é pra descongelar lá e tal. Eu falei, posso colocar em 3 saquinhos? E aí você vai descongelando cada saquinho por vez? Eu não contrafilé. A outra vez que eu fui lá, daquele jeito que você quer, e já sabia meu nome. E na terceira vez, Anderson, cara, não perde tempo em vir aqui não, vai estar na tua casa do jeito que você quer. Então hoje, tem uma coisa muito importante na estratégia de venda chamada experiência do cliente. Então a gente tem que entender que a experiência do cliente, ela passa por várias etapas. Desde o momento que o cliente vai te enxergar, seja no online ou offline, e aí no online você tem 1 milhão de possibilidades, né? Mas tem que fazer da forma correta. Porque antigamente você contratava uma agência, a agência definia a arte e ela olhava as mídias e trabalhava. Cara, hoje em dia a gente recebe 2.000 informações ali. O que faz você parar para clicar ali e ler aquilo? Então é muito desafiador, não é uma coisa simples, porque todo mundo acha que agora todo mundo é publicitário, né? Todo mundo tem um produto. Legal, democratizou. Mas eu ainda valorizo muito a parte criativa das agências. Eu valorizo demais a inteligência das agências. Não é porque hoje você compartilha que isso gera resultado. Porque no final, se você não conseguir mensurar resultado disso, se você não conseguir... você está perdendo tempo com essas histórias, né? Mas a maneira que essa comunicação está chegando ao consumidor mudou completamente, né? Sim. O que eu vejo da comunicação, né? Primeiro, eu sempre gosto de pensar em entretenimento, porque no final do dia... As pessoas hoje, a capacidade delas de parar e ter atenção com alguma coisa é surreal, né? Porque hoje até para você conseguir assistir um filme, assistir uma novela, assistir uma série,
Eu assisto porque eu adoro, mas você pegar as novas gerações, é a geração do TikTok, toda coisa muito rápida. 15 segundos, né? 15 segundos. Então hoje você tem que ser muito assertivo em 3 coisas. E isso é uma dica boa para quem vai fazer marketing, para quem vai vender. Tenha em mente 3 coisas, tá? Primeiro, o grande benefício que você vai gerar para aquela pessoa que está enxergando você. O cara, na hora que você está se comunicando com ele tem que ver algo que realmente fala assim, putz, isso aqui é o que eu precisava, isso aqui é o que vai resolver o meu problema. Então você tem que ser muito... O pitch, aquele pitch inicial, seja com uma imagem, seja o que for, tem que ser muito assertivo para entrar no coração das pessoas. Porque hoje o desafio é ganhar o coração das pessoas, não é nem ganhar a cabeça, mas é ganhar o coração das pessoas. Então a primeira coisa é isso. Segundo, você tem que ter credibilidade para entregar. Então não adianta só você gastar dinheiro com agência, investir em marketing, tráfego pago e por aí vai. Mas se você também não tiver capacidade, na hora que o cliente ligar para falar contigo, ou na hora que o cliente entrar, for mal atendido, demorar para dar resposta, demorar para dar feedback. Então você tem que ter, dentro dessa estrutura, capacidade de entrega. Né? E terceiro, o como, que é o quê? Como que esse cara contrata, como que esse cara vai ser atendido. Tem que ser muito amigável, tem que ser uma coisa muito fácil, rápido, ágil. Né? Então se você tiver um pitch matador, se você gera credibilidade e você gera facilidade, né, é isso que tem que incorporar a tua estratégia de comunicação, independente de qual veículo que você vai usar. Né? Muitas vezes a caminhada do empresário não é fácil. E a pessoa escolhe alguém para andar ao lado dela, que a gente chama de sócio. Não é? Boa. Quase um casamento. É um casamento. Acaba sendo um casamento nos Claro, negócios. Quais são os principais acertos e erros na escolha de um sócio? Porque você pode escolher um sócio que te ajuda a correr, ou você pode escolher um sócio que é uma âncora, que te ajuda a afundar. Né? Ó, eu te respondo isso de uma forma muito simples. Principalmente quando você está começando um negócio. Tá? Primeira coisa, não pegue um amigo ou um parente para te agradar. Ponto. Isso não existe. Isso não dá certo. Você vai perder o amigo, você vai perder o parente. De forma simples é isso. 2, traga alguém que vai complementar uma habilidade que você tem. Então, assim, se você é um cara muito bom para vendas, para marketing, para comercial, mas você não é um cara bom de operação, não é? Então, assim, você tem um sócio que é um cara que vai estar ali, de alguma forma, ajudando você a entregar e cuidando da operação. Então, é legal, os dois vão crescendo junto. Um traz dinheiro e o outro vai ajudando na entrega do processo. Então, se você tiver que trazer um sócio, traga por habilidade e não porque você conhece esse cara. Então, isso olhando um sócio mais tradicional. Depois você tem uma outra situação. Contrata funcionário, começa a fazer o funcionário crescer com você, define quais são as áreas-chave da empresa e define como que você pode gerar um percentual em cima daquilo que o cara vai entregar para você. Então é assim, amigão, desafio e recompensa, desafio e recompensa, desafio e recompensa. E aí o que você faz? Às vezes você traz ali 2, 3 sócios que vão ser caras que eram colaboradores, funcionários, que não tinham a ambição de ser donos de negócio, mas você foi lá e fez, mas você traz os caras junto contigo. E esses caras vão dar a alma para essa empresa dar certo. É uma outra possibilidade de você pensar, se você não tem grana para trazer um sócio, pensar em trazer esses caras junto. Ou, se você vai trazer um investidor do mercado, fundamental, entenda a história desse investidor. Quem é o cara que está... Porque não adianta você trazer um cara para colocar dinheiro. Você tem que entender o que esse cara já fez. E como atrair investidores? Agora uma pergunta que muito boa. Que vale 2 milhões de dólares. É a pergunta de 1 milhão. E hoje, inclusive, até para falar para vocês o que eu estou fazendo hoje, eu criei uma empresa chamada Hub 5.0 Group. Não vou fazer jabá da minha empresa, fica à vontade. Mas é importante entender o que a gente fez no final do dia. A gente entendeu exatamente o seguinte: qual é a dificuldade de quem vai falar com o investidor e qual é a dificuldade de um investidor quando olha uma oportunidade. Né? Bom, primeiro, quem vai falar com o investidor não tem a mínima noção o que o investidor quer ver. Não tem a mínima noção. Às vezes o cara tem uma ideia muito boa, mas ele não sabe nem conversar. Ele não sabe nem fazer um DRE da empresa dele. Né? Ele não sabe o valuation da empresa dele, não sabe nada. Então, o Hub, o que ele faz? A gente cuida da execução no olhar do investidor. Para quê? Para a parte contábil, financeira e marketing. Por que contábil e financeiro? Eu preciso cuidar muito bem do dinheiro do cara. Aquela empresa tem que estar com a parte financeira muito bem ajustada e muito bem gerida. E o marketing por quê? Porque precisa aumentar a receita do cara. Né? Então, olhando essa linha de pensamento, funciona exatamente assim. Hoje, muita gente sabe o que tem que fazer. Você está alugando um sócio, é isso?
Como assim? Alguém que faça toda a parte de gerencial, de planejamento e administrativo da empresa, é isso? Exatamente, a gente tá. faz. Então, o que acontece aqui dentro dessa linha de pensamento aqui? Hoje, o que é importante entender? O meu negócio, eu consigo escalar o meu negócio? Quando eu falo escalar, eu estou falando o seguinte, eu posso criar uma rede de franquia, eu posso criar algo que vai gerar uma velocidade de crescimento de uma forma mais exponencial. Então, o meu negócio é escalável? Né? Isso é uma pergunta que é importante que seja respondida, porque nem sempre os negócios eles são escaláveis. Às vezes você tem lá um artista que, é ele. Às vezes, para você replicar ele, é mais difícil, não tem como. Mas você pode vender uma marca dele. Você pode vender uma marca. Então, tudo no final do dia, a primeira coisa é você precisa ter essa percepção. Porque o investidor, o que o investidor gosta? De escala, receita, uma boa margem de lucratividade, muita tecnologia embarcada. Né? Então, tudo isso são componentes importantes para quem vai investir numa empresa. Porque o investidor, e aí você tem várias séries de investidores, né? Até chegar nos fundos de investimento que vão aportar milhões, sei lá, 100, 500 milhões. Só que para isso aqui acontecer, né? Então, essa trajetória era muito importante. Outra coisa importante, atrair investidor para a empresa não é pegar o dinheiro e comprar uma Ferrari. Atrair investidor para a empresa é fazer a empresa ir para um próximo passo. E aí o que vai acontecer aqui? Aonde a gente precisa investir para que essa empresa dê o próximo passo? Temos que investir em tecnologia, temos que investir em estratégia de marketing, estratégia comercial. Então não pense você que o investidor coloca dinheiro para não investir, para dar o próximo passo. Porque aonde que é o grande ganho do investidor? É lá na frente. É na hora que ele atrai um fundo, qualquer coisa do tipo, e ele vai vender lá o pedaço dele. O que o investidor olha quando ele vai investir numa empresa? O que ele analisa? Ele olha o time. Né? O time é muito importante, que é a cabeça do cara que está ali. Porra, tem que ser um cara que entenda o valor futuro. Um cara que fala assim, cara, eu vou ganhar 5 mil reais por mês. Eu não vou tirar 50 mil por mês. Eu vou ganhar 5 mil reais por mês e todo o dinheiro que vai entrando, reinvestindo na empresa. Reinvestindo na empresa. Então, assim, a cabeça do empresário é fundamental. O time é muito importante. A tecnologia embarcada ela é muito importante. As dores que essa empresa está resolvendo do mercado, né, são dores legítimas para que realmente esse mercado seja um mercado de oportunidade. Né? Então, quando você tem esses componentes e você tem uma empresa muito bem ajustada na parte contábil e financeira, que aí com isso, o olhar do investidor é assim, eu não tenho que ficar aqui perdendo muito tempo com determinadas coisas. A empresa já está preparada. Né? Então é isso que também a gente faz lá no Hub 5.0. A gente prepara sempre pelo olhar do investidor. Então, em vez do cara ter um contador tradicional básico, a gente arruma toda a casa. Por quê? Porque tem planejamento tributário, blindagem patrimonial, que é a estruturação de holding. Hoje todo mundo que monta uma empresa, todo cara que é empresário, tem que saber o que significa essa palavra, holding. Blindagem patrimonial, cara, assim, 1% sabe. 99% que monta o negócio não sabe o que a holding é importante para blindar o patrimônio dele. A grande maioria não sabe disso, né? E por aí vai. Anderson, você falou do time da empresa. Como que a gente implanta as melhores práticas em uma equipe? Porque é o seguinte, a gente está aqui conversando e pode ser que quem está assistindo a gente, o cara fala assim, isso é legal para uma empresa grande, isso é legal para uma empresa que tem 50 funcionários, mas eu tenho aqui uma pastelaria com a dona Maria no balcão, o seu Antônio ali que frita pastel. Só fazer um adendo aí no teu... Desculpa que eu te cortei. O Alex Atala uma vez falou uma frase que eu acho que cabe bem nisso. Das pessoas que, vou abrir uma cozinha e vou sair vendendo coxinha. Ele fala, nem todo chefe de cozinha é um restaurateur. Claro. Tem gente que não sabe gerir um restaurante, né? E isso é um erro fundamental para quem tá começando, né? Desculpa que você... E implantar, por exemplo, essas melhores práticas para a equipe, vale desde uma empresa gigante até numa empresa pequena, porque a empresa gigante não começou gigante. Ela, para chegar lá, ela foi crescendo. O que você acha mais importante nisso, cara? Como que a pessoa consegue implantar essa estrutura para a equipe? A primeira coisa que você tem que ter em mente é o conceito de esforço e recompensa. Não adianta só você achar que você contrata alguém para dar emprego. Eu acho que você precisa criar sempre um incentivo para que quanto mais essa pessoa ela te entregue de resultado, mais ela se beneficie disso. Acho que isso ela também tem a ambição, pelo menos. Exatamente. Né? Ela tem Por quê?
Porque se você já tem essa mentalidade, você já sai da frente daquela pastelaria que vai pagar o mesmo salário ou vai pagar R$ 100 a mais. Né? E a pessoa que está produzindo ali, ela vai se sentir prestigiada de saber que ela está entregando mais e cada vez que ela entrega mais, mais ela vai ganhar, porque é recompensa. Eu acho que o primeiro ponto aqui é você ter essa clareza. Você não pode simplesmente achar que assim... porque a gente que é dono de um negócio, a gente só consegue prosperar o negócio se a gente consegue trazer o time junto. E o time junto não é só, cara, dar tapinha nas costas. A galera precisa botar dinheiro no bolso, né? Eu acho que isso é um primeiro ponto importantíssimo, sabe? Para você ter em mente. Então, por isso que você já tem que ter em mente o seguinte, peraí, esse dinheiro aqui eu não vou trocar de carro. Esse dinheiro aqui eu não vou comprar um apartamento. Esse dinheiro aqui vai para a equipe. Eu vou melhorar a condição da minha equipe de trabalho. Então, por quê? Porque o pilar de uma empresa é basicamente o quê? Pessoas, processos e tecnologia. Então, se eu não tiver bem alinhado pessoas, processos e tecnologia, dificilmente eu consigo prosperar uma empresa. Então, Pedro, esse é o primeiro ponto que é fundamental. Estabelecer essa relação de muita transparência e mostrar para onde o negócio vai e detalhe, e falar claramente para essa pessoa qual é a expectativa que você tem com essa pessoa. Então, cara, você precisa ser uma pessoa boa de clima, você precisa entregar resultado e por aí vai. Então ali, e a partir do momento que você vai crescendo um pouquinho mais, porque hoje a gente não tem um RH estratégico, a gente tem um DP que roda a folha e paga as coisas, no final do dia é isso. Mas o quanto antes também você já começar a entender um pouquinho o que é o RH estratégico. Cara, pensar em cargos de salário, plano de carreira, plano de desenvolvimento, mas vai fazendo caseiramente. Você não precisa ter que esperar ter um diretor de RH bam para criar isso dentro da sua empresa, sabe? Vai vendo ali, pô, qual o case bacana ali de cargos e salários. Estuda-se. No começo, você realmente tem que se interessar por algumas coisas. Depois você delega tudo. Depois você traz os melhores caras de mercado. Mas tenta ir acertando um pouco isso, sabe? Você acha que hoje é uma prática maior, Anderson? Porque antigamente era uma utopia o empresário pensar que ele tivesse que realmente investir na equipe. E com a tecnologia atual, com o embarque que as empresas têm tecnológicos hoje, cada vez mais as pessoas vão se tornando dispensáveis, né? Agora a gente tem aí a inteligência artificial, sim, que está tentando enlatar uma parte da comunicação, que isso pode ser um erro, um acerto, mas ainda, eu acredito que ainda há passos a ser dados, né? A gente ainda está testando tudo, mas cada vez mais as pessoas vão perdendo o emprego em detrimento à tecnologia. E, em contrapartida, são muito poucos empresários que pensam que eles têm que investir numa equipe. Ao contrário, eles cada vez querem mais ter mais a tecnologia em detrimento do ser humano ali trabalhando com ele. Bom, então vamos falar assim, business, né? Business ele é muito claro, né? Ele tem que gerar rentabilidade no final do dia para o acionista. Então, acho que a gente não discute business, né? Então, o business é esse. Então, assim, cara, preciso ter um negócio rentável, escalável e que, os acionistas, os investidores ou o próprio empresário entenda que ele fez o melhor para isso aqui acontecer. E aí entra o tripé. Hoje, não tem a menor dúvida, como é que se aumenta a rentabilidade? Se aumenta a rentabilidade com tecnologia, com processo e com pessoas. São três coisas muito claras aqui nesse processo. E aonde tiver pessoas dentro dessa operação, as pessoas vão ter que se qualificar cada vez mais. Porque todo o processo, ele está basicamente em cima do quê? Educação. Então a gente sabe dos problemas estruturais que a gente tem de educação, que são gigantes, né? A gente não sabe falar, interpretar texto, a gente não sabe fazer conta de matemática. Então, e a gente analfabetismo funcional. Total, e a gente não sabe, né, o que é uma carreira. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 5 projetos sociais, são mais de 10 mil jovens que eu converso, impacto, por aí vai. Carreira, por exemplo, uma das coisas que eu falo com a molecada. Assim, amigão, você vai arrumar um emprego? Primeira coisa, pesquisa tudo sobre aquela empresa no mercado. Pesquisa sobre história, mercado, concorrente. Na hora que você for para a entrevista de emprego, você não vai chegar lá pro cara e vai falar que você está lá para apertar parafuso. Não, cara. Você está lá, exemplo, né? Se fosse uma fábrica que fabrica máquinas para hospitais. Eu estou aqui para salvar vidas. Eu não estou aqui para apertar parafuso. Então, na hora que o recrutador estiver te entrevistando, você já tem que mostrar o interesse de estar naquela empresa. Hoje, 90% dos jovens chegam para uma entrevista de emprego, nem sabem o que a empresa faz, nem sabem o que eles vão exercer, nem sabem o ramo de atividade da empresa. Ah, não, eu vi aqui que tem uma vaga aqui XPTO, e nem se interessaram pela empresa. Então, assim, você já vê que são coisas
tão básicas. E aí eu ensino os jovens a importância de chegar para uma entrevista de emprego. Cara, você tem que se interessar por aquela empresa, pela história da empresa. Outra coisa, você acabou de ser admitido na empresa, você vai chegar lá para o dono da empresa, vai lá bater na porta dele, agradece pela oportunidade que ele está te dando e fala que você vai ser o próximo presidente da empresa, que você quer que ele vá para o conselho e que você vai ser o presidente da holding dessa empresa. Ninguém faz isso. E quem é dono de uma empresa, a coisa que mais quer é ter colaboradores que querem crescer na empresa, que querem fazer a empresa dar certo. E são coisas tão básicas, tão simples, que deveriam ser ensinados em algum momento da história, né? Anderson, a gente está chegando quase no final da nossa conversa. Mas ainda dá tempo. Não era 8 horas de podcast, é o primeiro, né, Pedro? O que você faria de diferente nessa tua jornada? Ah, Pedro... Pô, pergunta boa, hein? Basicamente, eu acho que aprender coisas, me interessar por coisas de uma forma mais rápida, eu acho que isso seria importante, né, na minha linha de pensamento. Porque hoje eu sei que tudo que eu basicamente fui construindo ao longo do tempo foi pela intuição. Não foi por uma base científica para tomada de decisão. Eu fui basicamente fazendo de uma forma intuitiva, né? Mas aquilo que eu falei no começo. O meu pai, eu herdei isso de uma forma muito forte dele, que é: filho, você não é o cara que... Você não é o mais estudioso, mas você é o cara que vai ser mais esperto. Coloque isso em prática. Mas se eu pudesse também ser um pouco mais estudioso, talvez eu faria mais coisas, né? Mas isso eu não me culpo, não. Acho que, sei lá... Fez parte do processo. Acho que Deus tem uns planos de vida, né? E a gente vai seguindo, né? Mas no final, cara, acordo bem todo dia, durmo bem, agradeço a Deus. Agora, não basta ter intuição, você tem que ter coragem. Você foi buscar a tua onde? Primeiro, a primeira coragem e eu acho que aí tem não tenho certeza que tem uma proteção divina muito forte dos meus pais. Quando os meus pais faleceram, né, e eu estava com 24 anos, eles faleceram com 51 anos, né? Super novos, né? Muito novos. Você imagina, enterrei minha mãe, 15 dias depois eu enterrei meu pai, né? E ali o que acontece? Eu não poderia ter ido por um caminho errado na minha vida. Porque o que mais os meus pais me ensinaram foi princípios e valores. Princípios e valores. Então, assim, eu tinha que continuar minha história de vida pela base que eles deixaram para mim. Então, isso foi a coisa, assim, se existe uma coragem que eu posso dizer, eu acho que essa foi uma coragem muito importante, a minha relação com os meus pais. E isso é uma coisa importante nos dias de hoje. Eu tenho 4 filhos. Todo mundo precisa investir muito em princípios e valores. A gente só vai mudar esse país, a gente só vai mudar a classe política, eu não vou entrar em questões políticas, mas a gente só vai mudar esse país na hora que todos os pais exercerem o máximo possível do seu tempo em ensinar princípios e valores. Estou falando que lá na frente não pode dar errado, mas se você tiver isso de uma forma muito forte, a gente só muda esse país com próximas gerações que investam nisso. Não é simplesmente investir em dar dinheiro, investir em dar celular, investir em princípios e valores. Então acho que esse foi um ponto muito importante. Outro ponto foi a sobrevivência, né? Eu não tinha... É mais ou menos a história dos vikings, né? Que ia lá, ia invadir uma cidade, botava fogo na embarcação, olhava para trás, não tinha para onde voltar. Ou vai para frente ou vai para frente. No meu caso, eu não tinha para onde, não tinha como olhar para trás. Ou eu vou para frente ou eu vou para frente, né? E aliado a isso, assim, eu também fui um cara meio inconformado no sentido de, não grato à vida, conformado no sentido assim, bom, cara, a vida tem muita coisa boa. Eu quero usufruir das coisas boas que essa vida tem, né? Mas grande parte das coisas boas depende de dinheiro. Então eu preciso conquistar o dinheiro para que eu possa também usufruir de coisas boas, né? Então assim, gosto de cultura, gosto de gastronomia, gosto de um monte de coisa legal. Então acho que esses componentes, assim, esses 3 foram importantes. Anderson, vamos dizer que você só pode, de todo o teu conhecimento, de tudo que você aprendeu durante a vida, você só pode deixar um conhecimento para alguém. O que você deixaria? Qual seria a sua dica de ouro para quem está assistindo a gente agora? A gente nasce, a gente morre, só tem o tempo acaba. Grande legado. Então, cara, se joga.
vai ser feliz. E mais importante, não dependa de ninguém para ser feliz. Seja feliz com você. Faça o seu melhor para você. Porque no final a gente constrói o legado. E o que é o grande barato dessa história? É você olhar a tua trajetória e abrir uma garrafa de vinho e curtir uma música dos anos 80, que eu gosto dos anos 80, né? E falar, uau, valeu muito a pena, e vale muito a pena. Porque... E valer a pena, que eu digo, é realmente fechar os ciclos, sabe? Você é criança, vai brincar, vai correr, sem muita preocupação, sem muito compromisso. Você é adolescente, vai namorar, vai pra balada, vai curtir a vida. Ah, começou a estudar, legal. Mas tudo você tem que fazer com intensidade, cada fase, porque o tempo acaba e a gente fecha ciclo. Quanto mais rápido a gente entender isso, mais rápido a nossa vida vale a pena. Basicamente é isso. Tá. Obrigada, Anderson Murilo. Consegui Foi responder. Fechou, mas eu queria fazer mais uma. Por favor. Nós estamos aqui numa academia de gigantes. Ah, bacana. Para você, Anderson, o que faz um ser humano ser um gigante? Entender que cada um de nós aqui fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos, né? Isso, eu acredito nisso. E a gente precisa voltar para a sociedade aquilo que foi um dom que Deus deu para a gente. Porque eu não acho que ir para o caixão e as pessoas olharem o patrimônio que eu conquistei e falar assim, uau, que admirável. Mas o quanto que eu devolvi para a sociedade, o quanto que eu impactei a vida das pessoas. E muitas pessoas que hoje conseguiram ter um patamar de vida muito bom, grandes executivos, grandes empresários, o quanto mais rápido, e não só isso não, qualquer pessoa que pegar um pouquinho do tempo, sabe, vai ali no orfanato do lado da sua casa, você é um diretor financeiro, vai ali ver como é que ele está fazendo contas a pagar, às vezes está tendo uma dificuldade para cuidar das contas, senta ali e fala, cara, faz assim, faz assado. Vai ali no asilo, né? Você que se formou na área de letras, sei lá, senta ali, lê um livro, uma pessoa idosa. Se cada um doar um pouquinho do tempo para um projeto social, que você transfere o seu conhecimento para... Hoje, o que eu faço? O que eu gosto de fazer? Gosto de ajudar jovens a produzir sua riqueza, transferindo conhecimento. Porque para mim ninguém é vítima e ninguém é coitadinho. Tem que parar com esse negócio de Bolsa Família, tem que parar com tudo isso. Todo mundo o país só tem uma chance. Se todo mundo produzir riqueza e se todo mundo buscar conhecimento, que aí se você junta conhecimento e produção de riqueza, naturalmente, e antes disso, princípios e valores, a gente tem uma nação melhor, né? Então é isso. Eu acho que a gente precisa realmente dedicar o dom que Deus deu pra gente para transformar. Eu acho que isso é o mais importante. Agora sim. Agora não, eu estou feliz. Quem isso quiser é te seguir nas redes sociais. Grandes valores, né? Quem quiser te seguir nas redes sociais, Anderson. Pô, legal. Meu Instagram, né, é o Anderson Murilo. Tem o O na frente, porque tem um monte de Anderson Murilo. Então, o Anderson Murilo. Quem quiser ser conectado com a nossa empresa, quem quiser caminhar junto com a gente, Hub 5.0. Então traz a sua contabilidade pra gente, a gente vai cuidar, você vai estar junto comigo nessa jornada, então vai ser um prazer a gente poder somar energia e crescer junto, né? E tem o chefe Anderson Murilo, que eu dou dicas de gastronomia, Pedro. Tem o chefe que pilota também. Na verdade, essa história foi muito simples, né? É assim, eu sempre vi a felicidade da minha avó e da minha mãe na cozinha. Você ficou de contar. Então a minha avó, ela ia pra cozinha, aquela cozinha pequenininha do sul de Minas, aquelas casas de mineira, né, que come pouco, né? E a família toda em torno, que a minha avó baixinha, sabe? Tamaninha, mas rapaz, eu juntava 100 pessoas na cozinha, naquele fogãozinho de 4 bocas, e aquela paixão que ela tinha pela cozinha. Então eu, quando era criança, eu vivi isso, né? Essa magia da cozinha. Depois a minha mãe trouxe isso para a vida dela, né? Minha mãe era apaixonada pela cozinha, e aí eu vendo meus tios, parentes, todo mundo querendo ir em casa na hora do almoço. E aí essa felicidade eu trouxe comigo. E aí o que eu faço? Toda quarta-feira eu faço um jantar para minha esposa, já faz 15 anos, eu não sigo receita, totalmente intuição.
Então eu vou lá, pego uma proteína, um peixe, um camarão, sei lá qual for, e aí eu começo, vai ser agridoce, não vai ser, o que a gente vai brincar aqui? E aí eu vou no mercado, só que detalhe, a minha mãe com a minha avó vão juntos. E ali eu vou conversando com a minha mãe. E aí, o que você acha que vai combinar com isso aqui? Tem uma biblioteca gastronômica maravilhosa. E aí depois eu vou para a cozinha. E aí sim, na cozinha, elas estão junto comigo cozinhando. Aí eu abro a minha garrafa de vinho, né? Que eu sou apaixonado. E ali, o que eu fiz, na verdade? Isso é uma dica legal. Eu troquei o tocar por sentir. Então eu sinto a presença da minha mãe comigo quando ela está na cozinha. Minha mãe sempre gostou muito de cozinha, sempre foi uma pessoa muito simples, muito humilde, mas sempre gostou de cozinha, sempre gostou de decoração, sempre gostou daquilo. E o meu pai sempre foi um cara sensato. Meu pai era químico, aí é um cara muito sensato. Então toda vez que eu estou para tomar uma decisão, eu converso com ele. E aí eu lembro de como ele tratava os assuntos, como ele tratava as pessoas, como era essa sensatez. Com a razão, né? A razão. Cientista. E aí eles estão vivos comigo, mas a cozinha foi nesse sentido. A cozinha une os povos, né? É isso. Sabe disso. Então é isso, gente. Olha, com essas e outras a gente vai encerrando o Academia de Gigantes de hoje. Exatamente. Obrigada, Anderson Murilo, por ter sido o nosso primeiro convidado. Uau, que responsabilidade, e por dividir com a gente história. Tanta coisa bacana. Sua história. Não, gente, super obrigado e parabéns, né? Vai ser um sucesso. Porque eu acho que o que tem aqui por trás é uma intenção muito legítima de vocês compartilharem conhecimento. E isso aqui tem um valor incrível. É uma hora que a pessoa está escutando, às vezes está indo no trem, põe um fonezinho, está não sei aonde. Em vez de você ficar perdendo tempo, vendo o cocô, o povo, né, tirando o cocô ali no Instagram, do outro. Para uma horinha para escutar. Isso faz toda a diferença. Que seja uma academia para muita gente. Exatamente. Acompanha a gente nas redes sociais. Semana que vem a gente volta. Um beijo. Até, um beijo. É isso aí, gente. Valeu.